Olá, estamos começando mais um PortoCast, que é parte integrante do Encontro Indústria Porto. E hoje a gente vai falar um tema aqui que eu gosto bastante, que é a parte ambiental. Convidamos aqui a Fernanda Brito, que fez parte da agenda ambiental do Porto de Santos, e a gente vai saber como isso começou. Fernanda, seja bem-vinda aqui ao nosso PortoCast. Muito obrigada pelo convite, eu fico honrada e gosto muito de discutir assuntos da nossa cidade e do Porto de Santos. Exatamente, Então, até porque é o principal porto do país, né? A gente precisa estar sempre atento ainda mais a gente falar de agenda ambiental, né? Certamente. Mas, Fernanda, você estava me contando, né, como é que começou a ideia de criar uma agenda, né? Porque ela não é de agora, né? Ela já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho. Ela está fazendo 10 anos do lançamento, que foi em 2014. E essa agenda surgiu, André, da seguinte forma. Havia um grupo de pesquisa... Isso em que ano? Quando começou... Pouquinho antes, 2010, 12, 10, né? Tudo começou, a história começou com um grupo de pesquisa relacionado à sustentabilidade, chamado Laboratório de Sustentabilidade. Esse grupo de pesquisa, cujo líder era o professor Ícaro Cunha, que não está mais aqui em Santos, ele é gaúcho e voltou para lá, né? Está na Federal do Rio Grande. Mas o professor liderava esse grupo, eu fazia parte desse grupo, eu fui orientando a dele. E daí ele teve a ideia da gente lançar junto à então CODESP, que a autoridade de Porto Arenda se chamava CODESP, né? Era a denominação. Fazer um convite de participação para que a gente pudesse elaborar uma agenda ambiental, né, para o Porto de Santos. E daí, então, na época, superintendente de meio ambiente, ela se chama Alexandra Sofia Grota. Ela aceitou prontamente, gostou muito. Superintendente da CODESP. Da área ambiental da CODESP. Era superintendente, chamava-se DCQ naquela época, a área ambiental da CODESP, e que ela estava à frente dessa superintendência e ela aceitou prontamente a ideia. Ela também era muito afeta a todos os assuntos ligados à área ambiental, então e a Alexandra era engenheira ambiental. Então, ela tinha todo o interesse, né, em criar essa agenda. E a proposta do professor Ícaro, foi de fazer isso de forma participativa, negociada. Como tem que ser? Uma agenda precisa ser discutida, né? Sim. E a ideia era abrir para a cidade. E não só a cidade de Santos, quer dizer, para as cidades. Porque, na verdade, a região. E o Porto, ele compreende, no mínimo, 2 municípios. Aliás, 3, né? Cubatão, Santos e Guarujá, né? Margem esquerda, margem direita e Cubatão. E Cubatão. Então, no mínimo, envolver os 3 municípios. Mas a gente acabou tentando envolver, extrapolar Vocês fizeram audiências esses públicas? domínios. Algumas audiências públicas foram feitas, mas na verdade eram debates públicos. Não tinha o formato de uma audiência pública, mas de debate público. Eram debates temáticos e os temas que existem na agenda eram discutidos uma semana sim, outra não. E daí a gente convidava, a metodologia era a seguinte: nós nos unimos à CETESB também, porque a CETESB é que fazia o monitoramento ambiental. Sim, como ainda é o órgão licenciador. Ele é o órgão licenciador, é a OEMA do Estado de São Paulo, né? O IBAMA não. IBAMA também. IBAMA também. Na época era a Ingrid, que era a coordenadora, eu não me lembro o nome do cargo, né? Mas eu acho que era coordenação regional. Então, era a Ingrid, da CETESB tinham vários participantes, praticamente todos de São Paulo, tinha alguns aqui de Santos, né, da regional aqui, mas envolveu o pessoal de São Paulo todo, e aí a cada 15 dias eles desciam, e o pessoal da superintendência, no princípio, André, a Alexandra trabalhou um pouco solitariamente, sabe? A CODESP, depois que começou a compreender a importância, a diretoria e os outros diretores, ela tinha o apoio de um diretor, que era o Paulino, um apoio importante, mas aí Renato Paulino. E aí os outros diretores e a presidência começaram a perceber, né, que isso estava se tornando muito consistente. Foi um ano inteirinho de debates quinzenais, em que a gente pegava um dos temas, né, e dissecava aquele tema. Vamos supor, água de lastro. Vou dar alguns exemplos, né? Mas cada um que é um tema até que está sendo discutido hoje ainda, né? Sim, e ele é importantíssimo para o mundo inteiro. Sim. Né? Porque a água de lastro é algo que impacta
né? A fauna? Regionalmente, a fauna, enfim, é o trânsito de espécies exóticas que acontece pela Água de Laço, né? Então, nós discutimos assuntos relacionados a gerenciamento ambiental, como poluição sonora, emissões atmosféricas, resíduos sólidos, efluentes líquidos, passivos ambientais, porque a gente tem poluição pretérita, né? Lógico. Que ainda permanecia. Então, tudo isso foi feito, levantamento de cada um desses temas. E a gente convidava, a metodologia era assim, a gente convidava pessoas, especialistas, naquele tema, os mais especialistas que a gente sabia, né? E para isso a gente pegava indicações com o pessoal da CETESB, com o pessoal do IBAMA, e localizávamos essas pessoas e eles vinham para o debate, faziam exposições no período da manhã, e aí no período da tarde a gente discutia em coletivo tudo aquilo que foi exposto pelos especialistas. A Prefeitura de Santos participou? Participou. Guarujá também? Participou. A gente teve a prefeitura e vereadores participando. Sim. Olha, a princípio tudo foi muito tímido em termos de participação. Depois que aí eu acho que as pessoas foram adquirindo confiança no trabalho. Foram percebendo que era algo muito importante, que assim, a gente estava conseguindo de fato estruturar um material muito denso, muito... Tanto que ela foi a primeira, de forma negociada. Eu acho que não temos ainda nenhum porto que fez com esses debates com a cidade, envolvendo as cidades, né? Nisso a região. Você está falando portos brasileiros. Portos brasileiros. Brasileiros não têm essa agenda, né? Que eu saiba, André, eu creio que a gente não tem agenda feita com essa metodologia. Eu acho que a gente não tem, o que é uma pena, porque eu viajei muitos portos levando a nossa agenda. Fui convidada e fiz várias viagens, não só eu, né, outros participantes, mas porque eles queriam saber, tinham interesse em saber, mas não é nada fácil. E eu acho que aí a gente deve, vou até fazer uma ressalva, a gente deve muito ao trabalho da universidade no sentido de ter sido a mediadora. Se você não tem um mediador para trabalhar junto àquele porto, é o órgão ambiental ou os órgãos ambientais do município em questão, seja ele qual for do Brasil, fica muito difícil você fazer essa elaboração. Então, como nós tínhamos uma universidade, né, carregando vamos dizer assim, essa tarefa, né, então eu acho que isso nos ajudou muito, né, foi o que deu densidade para a gente conseguir ir até o final. Eu entendo muito bem, Fernanda, porque eu tive uma iniciativa em 2019 de criar um projeto chamado Inova, da qual a universidade ela era organizadora. A gente juntou as 31 universidades de ensino superior da Baixada e a Universidade Católica coordenava esse trabalho. Então eu sei que realmente eles fazem a diferença porque eles acabam enganjando e fazendo, não só cobrando, mas também levando informação para os outros, tal, e o papel deles é fundamental, porque senão o trabalho acaba se perdendo pelo tempo, um dia um tem um compromisso, outro dia o outro não pode, então é importante ter sempre alguém ali com o pulso firme, e eles têm, eu sei que eles têm. E no meio acadêmico a gente tem a condição de criar metodologias. É o nosso business, né? No meio acadêmico é isso que a gente faz, trabalhar com grupos de pesquisa, trabalhar com ensino, pesquisa e extensão. Isso é o que a gente faz na universidade. Então, a universidade, ela tem esse papel, né? Deveria até ter mais, né? Ser mais atuante. A gente fala como extramuros, né? A gente deveria atuar mais de forma... Isso seria a parte da extensão, né? Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que é envolvente e não foi fácil a gente concluir, André, porque a gente... teve um ano de elaboração, depois o ano dos debates propriamente e depois o ano de produzir os textos em cima de todo aquele material. Nós tínhamos mais de 200 horas de gravação, porque tudo foi gravado. Eu coordenava essa parte, sabe, vamos dizer assim, do andamento do dia a dia, né, na produção dos debates. Então, nós gravamos tudo, e naquela época era fita cassete, era o que a gente tinha, né? Então, nós tivemos que transcrever essas fitas e todas essas horas, porque ali estava todo aquele material importantíssimo, né? Fora isso, claro, os convidados, eles nos cediam
Em geral era PowerPoint, era esse material que se leva para uma apresentação. Mas o debate era importante gravar, porque saíam falas na hora do período da tarde, saíam falas importantíssimas de todos aqueles que estavam ali, dos atores que estavam envolvidos naquele tema específico, né? Então, foi de uma densidade, assim, de uma profundidade mesmo, com relação à discussão de cada tema, muito grande. Foi E esses bem temas legal. que você fala, quais são os mais relevantes hoje para a gente falar Porto de Santos, né? Então, olha, esses que eu te citei, que foram principalmente os de monitoramento ambiental, gestão de resíduos sólidos, emissões atmosféricas, efluentes líquidos, esses são uma grande preocupação, né? Poluição do ar, do solo, da água, enfim, água de lastro. Tem um tema importante chamado vetores de doença, é um capítulo. Que é super importante, né? Nós temos diversos vetores no porto, ratos, baratas, pombas. Pomba é um problemão, né? E eles são vetores de doenças de zoonoses importantes e que a gente precisa ter controle sobre isso, né? Então, são temas, estou olhando aqui, olha, por exemplo, gerenciamento de riscos e emergências químicas. Esse tema é importantíssimo, sobre os acidentes, e alguns podem ser acidentes ampliados. Como aconteceu em Israel. Como aconteceu em Israel, e a gente teve, não era exatamente na área portuária, mas extensão disso, quando a gente teve da Ultracargo. Sim, também. Lembra? Então, quer dizer, a cidade ficou empolvorosa naquele período, né? Naqueles dias, né, André? Porque assim, viu-se que o que tínhamos não era suficiente para um acidente daquela proporção, né? Tanto que empresas privadas cederam material, equipamento, pessoas para trabalhar lá, porque viram que realmente, se tivéssemos uma proporção maior do que foi grande, né? A gente não teria controle, né? Não teria controle. Naquele período assustou muito, né? Aquele acidente assustou bastante. A gente teve outros, né? Ilha Barnabé. Essa área de inflamáveis é terrível, né? Sim. Então, levando 40 e poucos anos para trás, Vila Socorro em Cubatão, que foi exatamente. um monte de pessoas Morte morreram de muitas ali, pessoas, né? Então, a gente Aquilo ocasionado por quê? Por ocupação de áreas irregulares, né? Exatamente. E que ali já estava, né, acontecendo o vazamento embaixo ali dos barracos, né? Você sabe, não sei se você sabe uma curiosidade sobre a Vila Socorro. Aquela gasolina ou aquele combustível que vazava por baixo ali dos barracos, que aquelas linhas passavam por ali e eles pegavam aquela gasolina, ou enfim, aquele inflamável e levavam para casa. Então todo mundo dentro de casa tinha vasilhinhas com combustível, era um depósito. Aquilo é altamente inflamável, né? Então você vê como é importante ter o gerenciamento do risco ambiental. Ele precisa ser monitorado, ele precisa ser avaliado, tem fórmulas matemáticas para isso, né? Essa foi uma discussão importantíssima nos debates da agenda, sabe? Sobre gerenciamento de riscos, né? Que para a indústria é super importante, lógico, e para um porto do tamanho do nosso. O porto que recebe navios que vêm da Ásia, navios que vêm da América Central, navios que vêm de outros oceanos, que pode trazer dentro algumas pragas que a gente não tem aqui. Porque às vezes as pessoas olham o navio e falam assim, que bonito, tá vindo e tal. Mas o navio pode trazer uma pessoa doente, pode trazer um animal lá dentro que entrou em algum determinado momento de um carregamento ou descarregamento que vem parar do outro lado do mundo e pode transmitir uma doença até então desconhecida, né? A gente está falando aqui há 4 anos e pouco atrás de uma pandemia que abalou o mundo. Então, realmente, esse controle é fundamental, principalmente quando a gente fala do Porto de Santos, né? Tem um tema muito interessante que na época foi assim uma discussão, acho que foi uma das mais intensas, que foi a dragagem, gerenciamento ambiental da dragagem, porque discutir a dragagem não era o ponto, era discutir o gerenciamento ambiental da dragagem. E na época, André, a gente ainda não estava fazendo a dragagem de aprofundamento, ela veio um pouco depois. Se não me engano, ela começou em 12. Eu trabalhei pela universidade, mas junto à, então, Codesp, com 3 grupos, eram grupos de linhas ligadas a ensino, educação ambiental,
tá? Mais a educação ambiental. A convite da própria Alexandra, que ainda era superintendente. E a questão da dragagem, ela era importante na ocasião discutir muito, porque já se estava pensando em fazer a dragagem de aprofundamento, era preciso que só se fazia aquela de manutenção, que era para manter a profundidade para os navios de maior calado poderem transitar. E aí, a ideia da dragagem de aprofundamento já existia, mas como fazer? Porque todo aquele material, o sedimento a ser dragado, e ali foi aprofundado 3 metros, 4, 5, dependendo do ponto, ele estava contaminado. E era uma contaminação pretérita, que na verdade ela veio proveniente da indústria, lá do Cubatão, e por conta do movimento das águas, esse assoreamento vai acontecendo e o movimento do sedimento acontece. Até porque eu tenho uma discussão, Fernanda, há muitos anos, que eu falo sempre, quando tenho a oportunidade de participar de algum programa de rádio e televisão, que a gente não tem desassoreamento dos rios na Baixada Santista desde 1944. Loucura, né? Então, por isso que a gente vê a cidade de São Vicente sofre muito quando tem uma chuva de 15, 20 minutos mais forte e aí transborda a cidade. Lógico, porque os rios que nós temos aqui sediando a nossa região, todos eles são confluentes com a Serra do Mar. A Serra do Mar, por natureza, quando cai a água, ela tem aqueles dejetos, são restos de folhas, de galhos, que vêm parar dentro dos rios. E o que acontece? Desde 1944, não tem desassoreamento, o leito do rio ficou baixo. E aí, qualquer chuva mais forte, esses rios transbordam e vêm para dentro das cidades. Então, você está tocando num assunto de transmissão de doença, de contaminação química, que está dentro das cidades também. Claro. Por quê? Porque a gente não fez a lição de casa de se preocupar com o desassoreamento dos rios. E a contaminação de Cubatão veio parar no porto em razão também de não ter sido feito o desassoreamento dos rios. Então, realmente, são assuntos que não são tratados ou não foram. Aqui, né? É lógico, é uma rede. Por exemplo, o Rio Branco, que sai lá de Mongaguá, passa por Praia Grande, vem para o São Vicente, sai no Canal do Porto. Então, é um caminho só, né? E ele, quando a maré está mais alta do que o rio, escoa para as cidades. E quando a chuva está mais alta, escoa para o Canal do Porto. Essa é uma transferência natural que isso é feito em qualquer lugar do mundo, né? Mas a gente precisa ter o gerenciamento disso, né? E a gente discutiu muito sobre a dragagem porque nós sabíamos que tinha sedimento contaminado, que com a dragagem de aprofundamento iam ser retirados um volume enorme de sedimento e onde depositar, porque tem uma área, né, que na época era próxima da Ilha da Moela e que essa área foi alterada. Então, foi desenhado um novo quadrante, muitos quilômetros à frente, porque também descobriu-se que as correntes marítimas estavam trazendo aquilo que era colocado depositado lá fora, voltava às praias de Santos. E chegaram nas praias do Guarujá. Foi assim que se chegou a esse ponto, sabe? Da contaminação. Foi primeiro nas praias do Guarujá, aquelas primeiras ali, Tomba, Astúrias e tal. Tomba, todas ali no sul, né? Guaiúba, Tomba e Astúrias. A Secretaria de Meio Ambiente começou a monitorar e percebeu que tinha contaminantes e metais pesados e tudo mais em praias, que isso não era para estar acontecendo ali. Vinha de volta. Né? Então, o estudo todo contemplou essa possibilidade de levar mais adiante, né? E aí foi delineado uma área bem grande, dividida em quadrantes, e as dragas, quando começou a dragagem de aprofundamento, foi super importante. Claro que isso também vem de ideias internacionais, né? Que a gente vai principalmente dos holandeses, né? Que são mais especialistas nisso. E aí a draga, ela ia depositando a cada dia num quadrante, depois no quadrante extremo do outro, e assim aquilo ia diluindo, porque o oceano ele tem uma condição de diluição, de absorção, né? Mas é preciso monitorar tudo isso, então tinha muito monitoramento, né? As dragas eram chinesas, me lembro da primeira draga que veio, a gente foi lá conhecer, acompanhar, né? Porque a nossa área de comunicação, o professor Marcelo de Renzo, que estava coordenando essa parte da comunicação, ele
tinha que acompanhar para fazer matéria, né? Da primeira draga chegando, da primeira viagem da draga até o ponto de onde seria depositado, né, o sedimento. E eram dragas novinhas. Por que foi super importante ter esperado e feito e trazido essas dragas? Porque elas eram equipadas, né, com GPS e havia a possibilidade de fazer um monitoramento ambiental. Então, a draga, ela dragava o sedimento e ela era acompanhada, né, por satélite para até chegar ao ponto certo onde ela tinha que despejar, a fazer o descarte. E com isso, a gente conseguiu a liberação, por isso que a gente falou que foi a monitoramento ambiental da dragagem. Foi importantíssimo, André. Foi um grande salto, porque as dragas no Brasil, nós tínhamos dragas velhas, sucatas, que elas iam assim, é como se aquilo fosse uma barriga, né? Elas iam despejando pelo caminho, porque nem fechava direito, não tinha condição de monitoramento por GPS. E, então, mas tinha uma lei, olha que coisa curiosa, tinha uma lei, na ocasião, que impunha que a gente só podia fazer dragagem com dragas nacionais brasileiras, de empresa brasileira, era uma coisa assim. Até que se conseguiu alterar a lei e Santos começou a fazer, foi o primeiro a fazer a dragagem com dragas novinhas e que vieram super equipadas. Mais modernas, né? Mais modernas. Então, já teve, até a lei teve que ser alterada para a gente conseguir fazer o monitoramento ambiental da dragagem. Isso foi uma evolução, foi um salto muito grande e que daí expandiu para todos os outros portos e não só. Portos fluviais também, né? Sim. Como você está falando, a gente fala de todo o corpo d'água, né? Pode ser rio, pode ser no oceano. A dragagem é importante de ser feita, né? Na época, eu me lembro que um dos palestrantes comentou que nos Estados Unidos eles não deixam, em hipótese alguma, de fazer dragagem nos seus portos, né? O assoreamento existe e eles não deixam de fazer, porque para eles é uma questão, inclusive, de segurança nacional. O porto tem que estar preparado para receber um navio de guerra, um navio maior, enfim. Então, para eles, não é só a operação de carga e descarga, mas outras possibilidades, né? Então, a dragagem ela é fundamental mesmo. Manter o porto em condições navegáveis, né, para qualquer tamanho de navio, é fundamental. Aquilo que tem navegando no mundo tem que estar apto para entrar no meu porto, né? O americano, eu sempre falo uma coisa, né? Quer fazer algo bem feito, copia o americano. Porque quando você vai, por exemplo, no Panamá, eu fui várias vezes, mais de 20 vezes ao Panamá, acompanhei a construção do novo acesso lá do canal, desde a época de Miraflores, que era o antigo, e eu falava assim, puxa, se tem algo que é bem planejado, é coisa de americano, né? Então, assim, a gente realmente tem que seguir o exemplo deles e até considerar como segurança nacional, porque o porto precisa, a Marinha está dentro do porto, né? Está ali a unidade da Marinha. Eles estão sempre olhando o futuro, né? Para frente, fazendo previsões, né? Essa gestão é importantíssima. E a gente está falando de uma época, né, Fernanda, que a gente está falando de 12, 13 anos, 14 anos atrás. O que aconteceu de lá para cá, né? Esses terminais portuários aqui, eles se modernizaram, se equiparam. Hoje a gente abre os jornais, vê lá, Porto bate recorde de movimentação, tá tudo lindo, maravilhoso. Dentro dos terminais, eu sempre falo, do gate para fora começam os nossos problemas, né? Seja de acesso marítimo, acesso terrestre. Então ali estão os problemas. Então, o que aconteceu? Você falou, nós demos um salto, mas é um salto que tem pouco tempo, né? E agora a gente precisa de um novo salto. Por quê? Porque eu acho que o Porto de Santos vive um momento muito importante para o seu futuro, né? A gente tem visto aí um exemplo que aconteceu agora no Peru, com a inauguração do Porto de Xangai, né, que pretende-se ser o maior porto da América do Sul, passando o Porto de Santos, feito por chineses, com investimento da COSCO. Então, quer dizer, o Porto de Santos, ele vive um momento dele se estruturar como o grande porto, né? Isso é um desafio mesmo. Né? Então, a gente tem que trabalhar em cima de uma agenda ambiental de planejamento, sempre com 20, 30 anos para frente, que é o que os portos fazem. É o que os portos fazem. Eu me assustei uma vez em Vancouver, no porto, quando eles mostraram planejamento de 50 anos.
Eu falei, puxa, mas 50 anos? Ele falou, mas é tudo matemático. Há um crescimento populacional, há uma demanda crescente. Então a gente precisa estar sempre trabalhando para o que vai acontecer daqui 50 anos, porque envolve audiências públicas, mudança de lei, compra de equipamentos, investimentos. Então, realmente a gente falar de um negócio como um porto é falar de planejamento de médio e longo prazo, sim, né? E o porto tem que realmente... Ele tem que, acredito, esse desafio é muito grande, comprar essa briga. Sim. Né? Eu acho que é preciso comprar essa briga porque não é só por perder o seu status, né? De não ser mais o principal porto, o que não é pouco, né? Perder esse status não é pouco. Mas porque esse porto é fundamental para o Brasil. Sim. Então, os governos eles têm que olhar com maior carinho para essa questão. Né? E uma delas, eu acho, que é trabalhar numa renovação de uma agenda como essa, porque essa agenda não é só para falar da questão ambiental. Quando a gente fala em sustentabilidade, as pessoas já logo pensam, mas que coisa chata, vem aí o controle. Pelo contrário, a sustentabilidade prevê o desenvolvimento, só que é o desenvolver direito, do jeito certo, desenvolver sem agredir o meio ambiente, impactando o mínimo possível. E isso exige estudo, isso exige investimento, mas é evolução. Né? A gente discutiu temas como expansão portuária, licenciamento ambiental, que foram também temas muito discutidos. Né? O porto, a gente não tem muito território para expandir, mas a gente pode expandir dentro do próprio terminal, com tecnologia, naquela área mesmo você consegue expandir. Né? Agora, o importante é não perder o viés, a ótica ambiental de vista, nunca, porque senão a cidade sente. Nós somos um porto efeitos vêm, né? Um porto-cidade. Então a gente mora vizinho, colado no porto. E esse termo porto-cidade foi um termo que eu escutei a primeira vez em 2006, no Porto de Barcelona. E você vê, nós estamos em 2024, 18 anos depois, hoje é um termo muito usado aqui. Mas durante muito tempo foi muito só falado, mas não tínhamos essas ações. No entanto que você anda na praia em Santos e você vê algumas vezes onde o rio está mais alto do que o mar e todo aquele material jogado pelas ocupações irregulares vem parar na praia e as pessoas falam, tá vendo? Os navios que jogam. E a gente sabe que não é. Não é que vem de lá. Só que para as pessoas entenderem, eu sempre falo isso para a autoridade portuária, isso precisa ser mostrado. Por quê? Porque as pessoas que moram em Santos, ela fala assim, poxa, na minha cidade chegam lá em 16, 17 mil caminhões por dia. Chega a não ser uma quantidade enorme de vagões de trem. Chega um monte de coisa. Quer dizer, o que eu ganho com isso? Não ganho nada? Não, muito pelo contrário, você ganha tudo. Mas tem que ser mostrado, né? Tem que ser mostrado os benefícios. Eu acho que a população faz parte disso. Eu sempre cito um grande exemplo que a gente tem, foi na época da Cozipa. Era um orgulho nosso. Né? Quem não gostava de ver logo cedo um cozipando bem arrumado, esperando o ônibus da Breda para ir trabalhar? A gente tinha orgulho daquilo. Então eu sempre falo assim, a autoridade portuária de Santos, ela tem a obrigação de transformar o porto num orgulho nosso regional. Que as pessoas compreendam que aquilo é o que nos traz riqueza e o que nos traz desenvolvimento. Então eu falo para eles, vocês têm essa missão de transformar a Baixada Santista, não Santos, a Baixada Santista, em algo que ela sinta pertencionismo ao porto. O que é isso? Eu vou defender o porto porque ele me traz riqueza. Mas isso tem que ser construído de uma forma transparente, de uma forma didática, tem que começar dentro das escolas, da formação dos jovens, trazer eles para querer estudar o porto, saber o que ele pode tirar daquilo, né? Estudar a parte ambiental, o que a gente tem? A gente tem interferências, a gente tem... Toda ação tem uma reação, a natureza é normal isso, a gente tem que minimizar esses impactos. Então, eu acho que realmente são coisas que a gente tem que fazer, porque a gente está no ano 2024 e os grandes portos do mundo estão fazendo isso. Uma das palavras que eu mais escuto esse ano do nosso encontro Indústria Porto, que foi agora 19 de agosto, é a descarbonização da indústria. Isso todo mundo fala. Mas a gente não pode pensar a descarbonização da indústria se não tiver o porto junto. Por quê? Porque quem leva e traz mercadoria é o porto. A indústria produz, ela importa matéria-prima, ela produz o produto acabado. E o porto é aquele que recebe. Então, essa descarbonização da indústria tem que estar atrelado ao porto, porque, como você falou, nós temos um porto-cidade.
É isso mesmo. Eu tive uma oportunidade, foi muito legal eu ter trabalhado tanto no meu mestrado como no meu doutorado em temas ligados ao Porto. Eu sempre fui uma apaixonada pelo Porto de Santos. E eu tive a oportunidade, agora você falou de escola, eu lembrei disso. Eu estudei no Colégio Estela Maris e quando eu ainda estava no comecinho do ginásio, na época era ginásio, né? Seria quinta, sexto ano hoje. Levaram a gente para um passeio. Nós fomos num batelão e fizemos uma volta pelo Porto. Eu me apaixonei e nunca Quem mais... faz o passeio pelo canal se apaixona. Pelo canal. E aí eu levava meus alunos todo ano. A gente fretava a escuna e íamos até o Porto o antiga Cozipa e Ultrafértil, né? Que hoje é Os Minas. Mas isso é uma paixão e eu acho que você tem toda a razão. O munícipe, né, seja do Guarujá, do Cubatão, de Santos, enfim, da região, ele não consegue perceber bem a preciosidade, Sim. né? Porque que não é apresentado para ele que também. não é apresentado. Eu tive a oportunidade, né, nesses estudos, de fazer um curso na Bélgica, em Antuérpia. Eu ganhei uma bolsa do governo da Bélgica. Conheço o Porto de Antuérpia. Um porto maravilhoso, é uma pérola, né? E nesse curso a gente fazia visitas e tal, mas no período da manhã a gente tinha apresentações, né? Que a autoridade portuária fazia para todos nós. Tinha gente do mundo inteiro. Eram 29 alunos naquela turma. Eles discutiam o Porto com o município, representantes de todas as áreas, assim, com frequência. Nada era feito, vamos dizer assim, somente a decisão ali sempre a esfera decisória, ela envolvia a Porque cidade. cria esse sentimento de pertencionismo, né? A pessoa fala assim, o Porto também pertence porque eu participo das decisões do Porto. É isso que a gente tem. Eu sempre falo assim, a gente às vezes fala assim, eu não gosto da política, mas a política está presente no dia a dia. Para asfaltar uma rua, para fazer uma escola, um posto de saúde, a política está ali. Então, política não pode ser coisa feita a cada 2 anos. Ela tem que ser constante para as pessoas sentirem participativo. A mesma coisa é o que a gente está falando aqui. Se o Porto está aqui, nós temos que participar dessa discussão frequentemente. Temos que ter reuniões bimestrais ou trimestrais, mas que a sociedade participe, a sociedade leve uma ideia, né? E isso fez, Fernanda, com que eu acho que nos últimos 20 anos a Baixada Santista perdesse um dos grandes temas que a gente tinha, que era a nossa importância econômica no Estado. Hoje a gente é a 6ª região metropolitana mais importante economicamente. Fomos caindo de 2004 para cá, né? Então, por quê? Porque os jovens não veem perspectiva de futuro, eles querem ir para outras regiões, eles não querem ficar. Mas o que eu vejo, não é que nós não temos, é que não foi apresentado. Eu acho que houve assim, uma lacuna de erro, onde ficou apagado a informação e o jovem não obteve aquele conhecimento. Então, a gente trazer para uma discussão onde a gente tem um porto, que é um grande orgulho, que está a 60 quilômetros da maior capital da América do Sul, que a cidade de São Paulo nunca vai deixar de ter esse grande mercado consumidor. Claro. Né? Eu até brinquei uma vez na Itália, tem mais Ferrari dentro de São Paulo que no resto da Itália toda. E é uma verdade, né? Porque São Paulo é muito rica, né? Então, assim, quando a gente conta na Europa, na cidade da minha mulher lá em Portugal, que tem fila para decolar helicóptero, as pessoas acham que é brincadeira. Mas você vai pegar um helicóptero no Campo de Marte, você é o 6º ou 8º a decolar. É fila de helicóptero. Então, assim, é uma cidade muito rica e grande consumidora, que tudo chega pelo Porto de Santos. Então, assim, a gente tem que sempre pensar isso. Mas eu acho que ainda falta pensar um pouco mais. Pensar além da caixa, né? Pensar no que a gente pode gerar com tudo isso que entra e sai aqui na região. A gente precisa, hoje é um momento de trazer a indústria de transformação para cá. É atrelar o que o Porto traz com o que a Baixada pode produzir. Então, você falou da questão dos licenciamentos ambientais, eu acho que ainda cabe, e aí eu sempre boto a culpa
no Estado, que eu acho que o Estado fica muito de costas para a Baixada, que ele tem que ser mais presente, seja através do Condesb, seja através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, ele tem que ser mais presente, porque é ele que tem que botar a mão de peso e falar, isso vai acontecer. Como foi fundamental para você, a universidade está aqui, o Estado precisa estar presente aqui. Certamente. Né? Porque claro. ele tem que falar, não, isso aqui vai acontecer. É. E quando o Estado quer que aconteça, as coisas acontecem. E a gente tem que lembrar também que o porto é importantíssimo, mas que a gente tem outras formas, outras fontes, outras maneiras de crescer também. Então, Santos, ela precisa também trabalhar, né, arriscar em outras áreas e que podem até ser desdobramento da atividade portuária. Sim, a né? gente trata aqui dentro do Encontro Indústria Porto turismo como indústria. Sim. Que é algo que a gente não explora. É claro. Né? A gente faz matérias aqui e vive falando. Por quê? Porque as pessoas que vêm pegar navio de passageiro, a gente está aqui no começo de uma nova temporada, 1 milhão de pessoas são esperados e a gente não vende um pacote para a pessoa ficar 2 dias ou 3 dias antes ou 2, 3 dias depois para conhecer Bertioga ou para conhecer Itanhaém ou Peruíbe. Né? Então, a gente trata aqui no Encontro Indústria Porto o turismo como indústria exatamente nesses desdobramentos super que você citou do Porto. Isso, super importante. Queria só te mostrar, você falou da questão dos prazos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um tema, esse tema, controle das emissões atmosféricas. Então, cada um desses temas, no final, nas últimas páginas... Eu vou pedir isso aqui de presente para ela, que eu sou curioso, eu vou querer ler. Muito obrigado. No final, a gente faz esse quadro. Toda agenda, ela precisa ter o quê? Qual é a ação que vai ser feita, que se pretende fazer, quem vai realizar, que no caso aqui a gente falava parceiros, porque nunca é né? Era Codesp com o CETESB, Codesp com o ANTAC, Codesp com arrendatários e assim vai. Então, quem vai realizar e o prazo. E daí nossos prazos, né? A gente colocava prazo curto até 2 anos, médio 2 a 4, longo 4 a 8. Os prazos precisam ser alongados, né? Os prazos de planejamento eles precisam ser alongados. Nós não trabalhamos com prazos muito alongados porque tinham ações assim muito urgentes a ser feitas, porque foi uma primeira discussão. Se hoje for feita uma revisão dessa agenda, outros temas vão ser incluídos, com certeza. Sim. Sabe que tema nós não discutimos, que ele veio depois? O tema do aquecimento global. Sim. E os portos aquecimento global com mudança climática. Com mudança climática. Que hoje é fato, né? E existe uma contribuição efetiva das atividades portuárias. A gente não chegou a discutir. Depois, quando a gente estava finalizando, que nós percebemos que essa foi uma lacuna. Então, isso tem que ser incluído numa nova discussão. Uma revisão. Mais um revisão. Capítulo. Enfim, exatamente a revisão. A revisão de uma agenda ela é essencial. Lógico. E eu acho que está na hora da Codesp pensar de fazer essa revisão, porque a revisão de uma agenda, a proposta de uma agenda, ela está ligada ao desenvolvimento sustentável. Então, ela não vem para atrapalhar. Não, né? Tem gente, pelo contrário, vem para facilitar aquilo que pode ser bloqueado. Né? Nós precisamos ter o desenvolvimento como objetivo, mas desenvolver direito da forma certa. Porque senão isso vem contra nós. Né? Nós não podemos destruir nossa casa, mas a gente tem como fazer e fazer direito. E daí é que é preciso ter toda essa discussão, toda essa elaboração. Eu acho que, assim, na verdade, foi um marco muito importante, sabe, André, para todos que se envolveram nessa discussão. Foi um período muito rico de estudos, né? De estudos, porque a gente foi descobrindo coisas importantes na hora que a gente colocava tantos técnicos especialistas para discutir juntos, coisa que não acontecia. Vinham convidados do Rio de Janeiro, do Porto do Rio, vinham convidados do Porto do Rio Grande, que estava fazendo sua agenda. O Porto do Rio Grande fez também. Inclusive, nós fomos muito parceiros dele na época. Mas eu acho que eles não conseguiram entrar nesse nível de discussão, nessa profundidade de discussão, embora tenham realizado também. E outros portos que foram se envolvendo, e a gente sabia, então, olha, tem um porto discutindo, e aí a gente chamava, né? Veio gente de portos do Nordeste, e foi muito rico isso, porque os problemas chegavam, as soluções chegavam, e essa discussão só auxiliava a todos, né? Então, assim, foi um mergulho,
maravilhoso. Eu, como arquiteta urbanista, sempre a minha visão era de ver a questão da expansão territorial, de como isso ia acontecer no território, né? Sim. Mas óbvio que esse era o meu olhar mais intenso, mas a gente presta atenção em tudo, né? E como eu fiz um mestrado em gestão de negócios, então isso me afetava muito nesse aspecto, me interessava demais. Quando eu fui fazer o doutorado, eu quis continuar, eu fiz doutorado em direito ambiental. Eu quis continuar no tema Porto, até como uma continuidade, né, do que eu tinha feito até então, para aprofundar, porque eu acho que você vai justamente mergulhando, aprofundando, né? E quando nós encerramos, enfim, eu imaginei que isso seria uma possibilidade assim, que ia ficar nas mãos da autoridade portuária, mas que ela ia trazer, né, a ideia da revisão. Como se fosse um plano plurianual, né? Fosse sempre ter nas suas período, revisões, nas suas discussões. É preciso ter a cada período. É trabalhoso, André, Sim. não vou dizer que não é trabalhoso, Sim. mas é fundamental que se Sim, mas faça, eu acho que o mais né? difícil está aqui, que é a diretriz. Agora sim. é atualizando os temas, Sim. vendo as alterações que tem, as modernizações. Né? Eu cheguei a fazer trabalhos na universidade de alunos que fizeram uma mini revisão, Sim. Não foi com discussões, é claro, mas ele foi pegando esses temas e se atualizando para ver o que já estava feito. Muitos desses itens aqui de ações previstas foram realizados, né? Outros que ainda estavam em aberto. Tem uma professora, colega, a professora Vivian Merola, que ela fez a tese dela de doutorado fazendo uma revisão. Então, teve muita gente que trabalhou em cima dessa agenda. Sim. Isso é muito legal, né? Porque Sim. você vê que ele é um tema que suscita justamente isso, né? A ideia de você continuar. Não pode ficar como está. Não né? pode, porque é um trabalho rico, né? Não pode ficar... mas enfim, então eu trouxe ele de presente para você, porque obrigado, depois você vai se divertir olhando aí os divertir temas, mesmo. né? E até para fazer sua crítica, que ela é muito bem-vinda, né? Para uma pessoa que está tão dentro da área aí, e toda a crítica é muito bem-vinda. E também eu adoro receber crítica. Sempre falar, lógico, a crítica é construtiva, né? Quando a gente faz um livro, né? Eu tive a oportunidade de fazer alguns. Eu participei, não sou a única autora, claro, né? É uma equipe enorme aqui, mas a gente... É quase como a gente botando um filho no mundo, né? Sim. E a crítica, aquilo que a gente escreveu, é muito importante, Sim. porque você finaliza já pensando na continuidade. Na continuidade, né? isso é importantíssimo. Então, eu acho que vai ser muito bom você... Muito obrigado, te agradeço. Olha, eu vou guardar com muito carinho. Depois eu te faço temas que eu muito gosto, por favor. Porto de Santos, agenda ambiental, a gente falar de planejamento, né? Você é uma arquiteta urbanista, eu sou um amante da região, sempre falo, defendo projetos, independente de onde for da nossa região, porque eu acho que a nossa região tem um potencial de desenvolvimento que foi perdido lá atrás. Outro dia eu fui a São Bernardo, estava mostrando para o meu filho por que as indústrias estão em São Bernardo e não ficaram em Santos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que recuperar esse espaço que a Baixada Santista perdeu, que a gente perdeu durante todos esses anos e que a gente errou muito. Né? Ou pelo desconhecido. E hoje a gente tem capacidade, tem pessoas muito bem qualificadas para a gente recuperar isso. Não é fácil, né? Mas é nossa obrigação fazer esse papel. Com Sim, certeza, de recuperar, corrigir, aperfeiçoar e se tornar referência, assim como vocês se tornaram referência numa agenda ambiental. Então, queria agradecer demais a tua participação, Fernando, agradeço também minha agenda ambiental aqui, que eu vou com certeza devorar. Essa capa, André, é uma curiosidade. É a gaivota no cabeço do navio. Aqui que a gente amarra aquela cordona, né? Sim. E foi uma foto que um funcionário da CETESB tirou numa das indas e vindas lá ao porto e acabou sendo adotada, né? Porque daí Você sabe que no Parque Valongo elas foram mantidas, né? Na revitalização do parque. O nosso evento foi lá dentro e muitas pessoas perguntavam o que significa isso? Muitas pessoas que foram lá, que não sabiam, né? Falaram, para que serve isso aqui? Então, assim, é uma referência nossa, né? Que eu acho que a gente tem que manter e, principalmente, isso aqui faz parte da história do Brasil, não é do Porto de Santos, porque o desenvolvimento do Brasil partiu do Porto de Santos. É verdade, é fato. Muito obrigado, Fernando. Que bom, fiquei feliz. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Imagina.